Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, na nossa série sobre ensinamentos espirituais, dessa vez falando sobre pensamento e alma. Vamos começar. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Isso é uma pergunta, né? O pensamento não é a própria alma que se transporta? Resposta: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Kardec. Nossas ações, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Isso é uma palavra de Emmanuel, né? Emmanuel, o mentor de Chico Xavier. A força do pensamento e sua consequente influenciação no próprio destino humano constitui realidade que ninguém pode nem deve ignorar. Se a alma está no lugar em que projeta o pensamento, por maior seja a distância percorrida ou a percorrer, evidentemente, devemos sempre pensar bem. Pensar no bem, pelo bem e para o bem, nosso e de todos. Pensar sempre no bem, a fim de que nossa influenciação sobre os demais seja benéfica, salutar, construtiva. Olha que ele fala aqui sobre influenciação. Então significa que o nosso pensamento ele tem força. Nós conseguimos influenciar uma outra pessoa, no mínimo modo ou até no máximo modo, nós conseguimos influenciar essa outra pessoa a depender da força e intensidade do nosso pensamento. Continuando. O espírito, elemento inteligente do universo, pensa. A mente, campo da consciência desperta. Segundo Emmanuel, reflete. O corpo, que é máquina divina, na feliz definição de André Luiz, executa, com o auxílio dos órgãos que lhe são peculiares. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Quando o pensamento, traduzindo assim a atividade da alma, reveste expressões de alegria e bom ânimo, de entusiasmo e equilíbrio, semelhantes expressões se projetam no tempo e no espaço e tomam o rumo da criatura de quem pensamos, alcançando-a inevitavelmente. Então, gente, percebemos que o nosso pensamento tem força. Força principalmente criativa. A partir do que você sente e pensa, você atrai ou repele. Isso é muito importante entendermos. A partir do momento do que a gente sente e do que a gente pensa, dessa união de pensamento e sentimento, nós atraímos ou repelimos situações, pessoas, né? E várias coisas. Ou seja, nós moldamos a nossa vida através do nosso pensamento. Se eu sou uma pessoa, por exemplo, que dentro de mim impere, né, a agressividade, e eu pense muito em coisas agressivas, em vingança, né, em situações onde também impere a agressividade, eu vou atrair para mim pessoas e situações onde impere também a agressividade. Se eu sou uma pessoa que vivo pensando no amor incondicional, em coisas boas e fazer o bem ao próximo, eu vou atrair para mim situações e pessoas que também estejam nesse mesmo nível, nessa sintonia. Pelo menos num
patamar assim mais ou menos de sintonia igual ao que eu estou vibrando, ao que eu estou pensando. Então, eu não só influencio o outro, como eu moldo também a minha vida. Então, existem pessoas, por exemplo, né, voltando a falar da agressividade, dando como exemplo, existem pessoas que têm uma vida em que elas vivem atraindo para elas situações difíceis. Mesmo que, entre aspas, não queiram, vivem atraindo para si situações complicadas, onde tem agressividades, brigas, etc. Essas pessoas, com certeza, por dentro delas, elas ainda estão envoltas em pensamentos de agressividade, de discussão, de discórdia, né? de várias coisas nessa linha da agressividade. Existem outras pessoas, por exemplo, que vivem pensando em coisas viciosas. Automaticamente ela vai atrair situações e pessoas para a vida dela onde impere a questão do vício, onde seja mais fácil ela se viciar e etc. Estamos falando só de uma organização, de uma parte, né, do pensamento da própria alma, sem falar na junção de outros espíritos e estarem ampliando esses pensamentos e essas energias. Vamos continuar aqui. O espírito encarnado, vivo, né, ou desencarnado, o morto, edificado no bem, sintonizado com as lições cristãs ou budistas, né, ou com religiões onde impere o amor incondicional, o bem, o perdão, a tolerância, etc. Né? Essas pessoas sintonizando com essas lições projetam sua luz, ou seja, botam para fora, projetam a sua energia, sua claridade por toda parte. E a todos beneficia e serve a maneira de farol que indica o rumo certo em pleno oceano, e por maior que seja o negrume da noite, as embarcações que demandam portos longínquos. A criatura atingida pelo nosso pensamento recebe fruto mental por nós elaborados. Então, a gente vive com as pessoas, né? Mulher, filhos, filha, pai, mãe, né? Todas essas pessoas estão vibrando em pensamento e nós também estamos vibrando. A partir do nosso pensamento, nós também influenciamos o ambiente dessas pessoas, trazendo paz, calmaria, né? Alegria, ou trazendo ao contrário, a partir do momento que eu vibre em agressividade, em raiva, em depressão, em preguiça, em coisas assim, eu posso trazer um ambiente também não muito bom, tanto para mim quanto para aquelas pessoas, desde que elas entrem em sintonia. É importante falar da questão da sintonia, porque eu posso pensar no mal, mas a outra pessoa não está pensando no mal. E aí ela não entra em sintonia comigo. Mas eu vou atrair para um ambiente onde um ambiente físico mesmo, né? Onde nós estejamos, eu vou atrair energias e espíritos, né? Que estejam vibrando de acordo, em sintonia com o que eu estou pensando. E isso vai refletir nessas pessoas que convivem comigo. A depender da sensibilidade de cada um, isso vai refletir. A pessoa pode sentir um ambiente mais pesado ou menos pesado, por assim dizer. Então, repetindo aqui, a criatura atingida pelo nosso pensamento recebe o fruto mental por nós elaborado. Assim sendo, ficamos sabendo que pensamentos de otimismo geram bem-estar. Pensamentos de esperança conduzem bom ânimo. Pensamentos de fé são instrumentos vitais
de fortalecimento e coragem, de estímulo e segurança. Pensamentos de fraternidade se refletem junto aos que amamos em forma de inexplicável felicidade, de indefinível júbilo interior. Costuma-se dizer que o pensamento elimina distâncias, mas quase sempre quem o diz não compreende a intrínseca e científica realidade do enunciado. Dá a entender apenas que há uma vaga recordação do que se encontra afastado de nós. Todavia, com o preceito espiritual de que, se o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, o problema se esclarece em definitivo. Vamos lá. Se o pensamento está em alguma parte, a alma também está. Como pode isso? Se eu estou aqui e eu penso em alguma coisa lá no meu trabalho, ou lá na casa de uma outra pessoa, então a minha alma sai do corpo e vai para lá? Não. A nossa alma é como um sol. A nossa alma, o nosso espírito, é como um sol. E conforme nós emanamos, botamos para fora o pensamento, é como se fossem os raios. O sol não sai do lugar dele, mas cada raio vem até nós, percorre indescritíveis distâncias e lá naquele raio existe toda, vamos dizer assim, o DNA do Sol. Existe todas as coisas que existem no Sol existem também no raio. Não sei se ficou claro para todo mundo, mas é como se nós fôssemos o Sol e emanamos de nós, através do pensamento, os nossos raios. Por isso que, se eu estou aqui e penso lá no meu trabalho, a minha alma, ou parte da minha alma, se encaminha para lá também, sem que ela saia daqui ao mesmo tempo. Se torna uma coisa dupla, vamos assim dizer. Então, continuando aqui. O pensamento põe psiquicamente juntas duas criaturas ou dois grupos de criaturas, unindo-as intimamente em simbiose, que pode ser de natureza superior ou deprimente. Emmanuel, ao dizer em judiciosa mensagem que os pensamentos são elementos dinâmicos de indução, amplia-nos a responsabilidade no que toca ao simples ato de pensar. Então, sabendo disso, nós agora temos mais responsabilidade no que vamos pensar. Vamos entender que o nosso pensamento também não anda sozinho. Muitas vezes somos influenciados por uma espiritualidade superior ou inferior. Porém, o nosso pensamento entra em sintonia com essas entidades, com esses espíritos. Então devemos sempre estar forçando, porque vivemos num mundo onde somos influenciados pelo pensamento de outras pessoas, pelos pensamentos de outros espíritos desencarnados, pelas energias do ambiente, pelo que vemos, ouvimos. Então somos influenciados a todo momento. Então devemos estar sempre nos forçando, nesse mundo ainda, devemos estar sempre nos forçando a pensar sempre no bem, a pensar positivamente. Que se formos deixar a vida nos levar, deixar as águas, entre aspas, nos levar, vamos nos deixar levar por pensamentos do ambiente, de outras pessoas, de outros espíritos, como já falamos. Então, continuando aqui, temos muita responsabilidade no simples ato de pensar. Responsabilidade que nos impõe uma conduta evangélica na emissão de pensamentos. Responsabilidade que nos impõe não só o controle, a disciplina, a atividade mental, mas também a criteriosa seleção dos pensamentos. Nosso pensamento expressando
idealismo nobre ou desejo de rotina pode levar tranquilidade ou inquietação aos que partilham conosco a experiência evolutiva. O bom pensamento, pensamento de amor e solidariedade, de elevação e pureza, influencia não só do ponto de vista psíquico, como do físico também. O mau pensamento, pensamento de ódio, de rancor, de inveja e despeito, produz as mais desagradáveis impressões em consequência das cargas magnéticas que o destinatário recolhe, sente, mas, via de regra, desconhece a procedência. Então aqui, falando nesse pensamento mau, né, o pensamento de ódio, de rancor, de inveja e de despeito, ele gera cargas de energia negativa em que as outras pessoas, ao chegar perto de você, podem sentir essa diferença. Ou ao estarem no mesmo ambiente, sejam pessoas da família ou não, podem sentir essa carga e essa energia diferente. Então, muitas vezes nós entramos em determinados locais e sentimos o ambiente está pesado. Nós chegamos perto de uma pessoa e nos sentimos cansados, nos sentimos com peso. Então, muitas vezes isso pode, não só, mas a maioria das vezes, isso pode proceder do pensamento das pessoas, tanto vivas quanto mortas, encarnadas e desencarnadas, que estejam naquele ambiente. A mente que vibra maldosamente desfere petardos maléficos, forças deletérias, fenômeno que a grande maioria da humanidade ignora. Desta maneira, para que nos seja possível exercer influência benéfica ou maléfica sobre os nossos semelhantes, não há necessidade precípua de estarmos fisicamente aproximados, tampouco de assestarmos contra eles instrumentos materiais de destruição e morte. Recolhamos, pois, das claras fontes do Evangelho do Senhor a cristalina água da fraternidade pura e desinteressada, para que nos seja possível saciar os famintos, dessedentar os sequiosos, reconfortar os tristes, erguer os que tombaram nos desfiladeiros do sofrimento, enviando a todos os caravaneiros da redenção com Jesus, mesmo à distância, nas luminosas asas do pensamento reto, os suprimentos da alegria, os fertilizantes do bem, o adubo do amor cristão, a suave melodia do otimismo e da esperança. A nossa presença, mesmo através do pensamento, junto aos que palmilham conosco os roteiros aprimoratórios, deve ser uma presença sadia e alegre, edificante e fraterna. Isso depende essencialmente de cada um de nós. O meio é a seleção criteriosa dos nossos pensamentos. O coadjuvante, valioso e indispensável, é a nossa boa vontade. A boa vontade que persevera até o fim. Então, como eu disse, nós vivemos num mundo de dualidade, onde existem ondas de pensamento vinda de diversos lados, né? Pensamentos do bem, pensamentos do mal. Se deixarmos nos levar, muito provavelmente vamos nos deixar levar pelo mal. Então devemos, nesse mundo de dualidade ainda, forçar o pensamento do bem, através de oração também, através de meditação, e forçando o pensamento com sempre acreditando no bem, acreditando nas boas atitudes, acreditando nas melhoras, em que os outros podem melhorar, né? Porque muitas vezes nós desacreditamos da vida. Achamos que, aquele ditado, pau que nasce torto morre torto, pessoa nunca vai mudar, né? Etc. O governo sempre vai ser assim. Eu nunca vou sair dessa. Não. Vamos sempre criar pensamentos de melhora, de otimismo. E aí, com o tempo, as coisas
com o tempo. Por quê? Porque existe o tempo de plantar e um tempo até colher. Você não planta, por exemplo, uma árvore e colhe no outro dia ou daqui a alguns segundos. Você planta, rega, espera até que ela crescer, que ela dê fruto e você colha. Então é a mesma coisa. Para tudo, devemos plantar e com o tempo nós vamos colher. Assim é com o pensamento também. Nós devemos forçar o pensamento no bem para, com o tempo, moldarmos a nossa vida física de acordo com aquilo que estamos pensando. Espero que todos tenham gostado do ensinamento de hoje. Muita paz a todos.